Bom dia, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Um abraço aí do Tio Sérgio para vocês. Espero que esteja tudo jóia no meio da pandemia, da confusão. Vamos nos cuidar, né? Então, nós vamos conversar hoje sobre um outro assunto novo, são chamados heterotônicos, tá? Basicamente, esse assunto ele envolve palavras que são escritas muito semelhantes, com muita semelhança entre português e espanhol, mas vai ter uma diferença na questão da pronúncia, principalmente no que diz respeito à sílaba tônica, sílaba mais forte dessa palavra. Tá? Muito bem, vamos lá. Vamos a uma definição. Primeiro vamos ver a definição para que a gente consiga ver aí, identificar o que são heterotônicos. Heterotônicos são palavras com grafia e significados semelhantes em português e em espanhol, pero que tienen la pronunciación de la sílaba tónica diferente. Então, gente, hiperotônico, heterotônico, desculpa, o que é? São palavras com grafia, ou seja, escrita, e os significados são semelhantes, tanto em português quanto no espanhol, tá? Mas a pronúncia da sílaba tônica é diferente. Então, no português é uma sílaba tônica, no espanhol é outra. Vamos ver aqui, vamos explicar melhor o que significa isso. Muito bem. Fíjate en algunos ejemplos. La sílaba tónica de las palabras está em negrita. Gente, nós vamos trazer agora uma relação, tá, de palavras. No caso, vocês vão acompanhar. Nós vamos ter palavras no português e no espanhol, uma do lado da outra. Tá? E aí nós vamos identificar aí o que seria esse heterotônicos. Tá? E a sílaba, que é a sílaba tônica mais forte, vai estar em destaque na palavra, em negrito. Tá? Muito bem. Muito bem, vamos começar então a nossa relação de heterotônicos. Então eu tenho aí do lado esquerdo português, do lado direito espanhol. Tá? O que acontece? Como vocês podem observar, o primeiro exemplo aí, a palavra em português é academia. Gente, em espanhol, a escrita é a mesma coisa. Tá? O que acontece? No espanhol, a sílaba tônica vai ser diferente. Olha só, está aí, como vocês podem observar, a sílaba que é mais forte. Então eu tenho academia. Academia. Em espanhol, como que eu pronuncio? Academia. Tá? Então, quando eu pronuncio, tá, essas palavras são heterotônicos, tá? E por quê? A grafia é muito parecida, quase que idêntica, mas a sílaba tônica é diferente. Então eu tenho em português academia, em espanhol academia. Então eu falo em espanhol academia. Exemplo, por exemplo, hoy eu voy a la academia. Então assim, a pronúncia da palavra é diferente no espanhol, apesar da escrita praticamente ser a mesma. Segundo exemplo aí de heterotônico, eu tenho álcool, álcool. Observe que álcool, a sílaba tônica é al. No espanhol é ol, álcool. Tá? É a primeira, no caso aí, álcool. Observe aí que ela está em negrito, tá destacada. Próximo exemplo, alergia. Em português eu falo alergia. Em espanhol eu falo alergia. A sílaba tônica é ler.
alergia. Lembrando que GE e GI em espanhol tem som de R, então é alergia. Em português, alguém. Em espanhol, alguien. Alguien. Olha a diferença. Neste caso aqui, o nono ano, para esta palavra, alguém, alguien, há uma diferença na escrita, tá? Não chega a ser 100% idêntico e tem uma diferenciação maior na escrita. São parecidas? São, tá? Mas tem diferença na pronúncia e na escrita também. Alguém, alguien. Próxima palavra, atmosfera, em português. Em espanhol, atmosfera. Atmosfera. Então, assim, neste caso aqui, você tem aí uma escrita quase 100% idêntica, mas a pronúncia é bem diferente. Atmosfera, atmosfera. Observe que até o T, neste caso, o T tem uma diferença também do português para o espanhol. Por quê? No português eu falo atmosfera. Em espanhol, atmosfera. Ati, ti, ti. Então é um T bem puro. Atmosfera. Tá? Continuando. Cérebro, em português. Cerebro, em espanhol. Diplomacia, em português. Em espanhol, diplomácia. Olha só, a escrita basicamente é a mesma coisa. O que muda no heterotônico é a sílaba tônica. Enquanto no português é diplomacia, no espanhol é diplomácia. Em português, elogio. Em espanhol, elogio. Elogio. Em português, gaúcho. Em espanhol, gaucho. Gaucho. Herói. Em espanhol, héroe. Herói. Em português, imã. Em espanhol, imã. Imã. Metrô, em português. El metro, em espanhol. Então, gente, observe que então, os heterotônicos são palavras que têm no português e no espanhol a mesma escrita. Pode ser que alguma diferença, um acento, outra coisa, ou uma letra, mas o que é importante é que a sílaba tônica é diferente. A sílaba tônica no português é uma e a sílaba tônica no espanhol é outra. Tá? Exemplo, essa última palavra. Metrô, em português eu falo metrô. Em espanhol eu falo metro. Metro. Então, metrô, sílaba tônica tro, metro, sílaba tônica me. Tá? Continuando aí, em português eu tenho míope, em espanhol miope, miope. Português míope, em espanhol miope, miope. Nível, desculpa, em português nível, em espanhol nivel, nivel. Em português oxigênio,
Em espanhol, oxígeno. Olha a diferença. A escrita quase que é idêntica, com exceção do acento, mas a pronúncia é diferente. Oxigênio, oxígeno. Pântano, pantano. Pântano, em espanhol, pantano. Paralisia, parálises. Parasita, parásito, parásito. Polícia, em espanhol, policia. Tá? Gente, então basicamente seria isso. Como vocês podem observar, o que são os heterotônicos então? São palavras que no espanhol e no português têm a mesma grafia, tá? Pode ser que tenha alguma coisa diferente, uma letra ou não, mas normalmente é a mesma grafia, tá? Pode mudar uma letra, uma vogal, pode mudar o acento, mas o que é mais importante é que as sílabas tônicas são diferentes. Então você pronuncia em português de um jeito, e em espanhol você pronuncia de outra forma. Tá? Muito bem, então esse assunto aí, os heterotônicos, tem uma lista muito maior do que isso, lógico, tá? Mas aqui o intuito dessa aula é justamente trazer esta definição para vocês, o que é um heterotônico, né? Até mesmo porque isso pode ser assunto abordado em provas, em concursos e tudo mais, tá? Muito bem, pessoal, um abraço, nós vamos ficando por aqui e a gente se vê aí na nossa próxima aula. Um abraço, tchau, tchau, hasta luego, adiós.